Mulheres que brilham, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Realidade Feminina. E, gente, eu tô assim, transbordando de emoção, porque a hora que eu falar da minha convidada, que veio diretamente lá da minha terra, não vou nem falar da minha terra natal, porque eu já lá moro em São Paulo, mas é uma pessoa que morou muito tempo lá em São José do Rio Preto. Então, se você não sabe, amigo, que você perdeu em algum momento da sua história, sim, sou paulista, lá de São José do Rio Preto, não sou goiana, eu sou goiana falsificada. Mas vamos entender aqui esse episódio, tá? Primeiramente, eu quero te dar as boas-vindas e vamos fazer os combinados logo no comecinho, porque eu sei que você vai ficar empolgada com essa entrevista e vai acabar indo embora e vai esquecer de fazer o básico, é se inscrever no canal, compartilhar com a amiga, porque esse episódio promete, gente. Eu trouxe uma convidada aqui, primeiramente de honra, porque ela veio de longe, não só para esse podcast, mas para brilhantar um evento que nós estamos organizando, que é necessário, que na verdade foi, porque eu tenho certeza que você está vendo esse episódio aí, o evento já foi. Mas não perca as esperanças, porque o Realidade Feminina voltou com gás total, a locomotiva com certeza está passando na sua rua agora, porque nós estamos com uma programação para o ano de 2025. E essa minha convidada, gente, deu aquele sim, que todo mundo adora ouvir, do tipo, conta comigo, tamo junto, é nóis nesse evento. Com certeza, se vocês forem ali nas nossas redes sociais, você vai ver o quanto ela abrilhantou e entregou no nosso evento. E eu não sou boba nem nada, gente, trouxe ela pro podcast, né? Porque eu sou daquelas que já gosto de dar spoiler, já gosto de querer saber tudo antes. E a gente tá aqui se conhecendo. Então vamos lá, quem que é esse ser humano de Deus, gente? Ela é empresária da área da beleza. Então pensa, gente, é linda de morrer. Sério, pensa num mulherão, 2 metros de altura, mas esses detalhes a gente deixa para vocês conhecer ela depois, tá? Tá no mercado há mais de 15 anos, escritora, mentora, palestra, o que mais que vocês querem, gente? Quem sou eu para falar dela, né? Vamos deixar para ela falar, né? Então recebam ela, Natália Caron. Ei, bem-vinda, maravilhosa. É um prazer estar aqui, obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu que recebo essa bênção, né? Porque não só um sim pro podcast, mas um sim pro nosso evento. Sim, com certeza. Eu falo sempre que Deus não une pessoas, né? Ele une propósitos. Então, se Ele me trouxe até aqui, porque nós temos um propósito em comum. E é um prazer para mim estar aqui hoje e contribuir com esse projeto que eu tenho certeza que está só começando e vai chegar em nações, hein? Com certeza! Mas assim, Natália, tudo bem? Vocês já estão sentindo o drama da minha convidada. Para você que está chegando agora, gente, Realidade Feminina também no nosso segundo episódio. Estou muito feliz e assim, com o meu coração cheio de ver mulheres tão ilustres passando aqui por essa mesa, né? Por esse podcast, por esse canal. Cumpre-se o propósito do Realidade Feminina, que desde 2017 começou ali em fazer dos cases das histórias uma escola. E queremos aqui aprender com a Natália, né, gente? Então, assim, Natália, geralmente eu gosto de começar com uma pergunta que a gente ouviu quando era pequenininho. O que você vai ser quando crescer, sabe? Eu adoro essa pergunta, porque assim, o que você vai ser quando crescer? Um monte de coisa, menos o que a gente é hoje. Então, vamos voltar lá desse início, assim, da onde que você é, periquito, papagaio, sabe esse tipo de coisa? Até a gente, quando eu crescer, eu vou querer ser tal coisa. Mas vamos desse início. Maravilha, ótima pergunta. Inclusive, eu conto isso no meu livro, porque com 4 anos de idade, eu já tinha ali, eu vou ser isso. E eu fui atrás desse isso, que era ser atriz. Com 4 anos de idade, eu falei, vou ser atriz, e comecei a bater nessa tecla, atriz. Até que com 9 anos, eu comecei a fazer teatro, só que eu era muito tímida. Muito tímida. Sério. Assim, tímida de, se eu chegasse, você viesse me cumprimentar, eu ia pra trás da saia. Tipo, muito tímida, tipo, não fala comigo. Você vem comer os bichinhos do mato, né? E aí, um pouco de, talvez, eu creio que foi uma vergonha que foi causada ali, talvez, uns 5, 6 anos, que teve uma formatura da escola, que eu fui muito emperequetada e todo mundo olhou muito pra mim. Eu acho que isso me trouxe ali um traumazinho e comecei a ter muita vergonha. Até que minha avó falava, gente, não é normal essa vergonha dessa menina e tal. Enfim, aí comecei a fazer teatro com 9 anos. E assim, meio bicho do mato, mas eu amei. E em menos de um ano já tinha me soltado, me destravado. Eu lembro que o professor falava assim, é a mesma pessoa? É a mesma pessoa que chegou aqui, que nem conversava. Qual é o seu nome? Natália. Quantos anos você tem? 9. Tipo... E aí depois já tava assim, totalmente solta, e passou um tempo, depois acho que da primeira peça que a gente apresentou, já fui escolhida para ser a protagonista da segunda peça, pela minha desenvoltura e tudo mais, e eu me apaixonei pelo teatro. Eu fiz quase 5 anos de teatro, dos 9 aos 13 por aí,
Só que nesse período, com 12 anos, eu comecei a modelar. Porque era o sonho da minha avó. Sempre tem, né? Era o sonho da minha avó. E aí, eu tava no shopping, andando assim, me pararam. Você... Alta, né? Como você disse, quase 2 metros de altura. Nessa época, quando eu tinha 12, eu tinha 1,78 com 12 anos. Nossa! 1,78. Maior que eu, gente. Só pra vocês saberem, tá? O cálculo. Então, aí me pararam. Eu era alta, magra e tal, olho claro, né? Aí me pararam e fizeram o convite. Minha avó tava comigo. Ela, vamos e tal. A gente foi. Nessa época, eu só queria ir porque eu era muito zoada na escola. Então, se eu fosse modelo... O que eles iam falar? Você é modelo e é zoada? Tipo assim, o Patinho Feio virou modelo? Sabe? Então, o Patinho Feio porque era mais alta, mais esquisita que todo mundo, né? Então, acho que todo modelo sofre na infância, escutava muito, pode cutucar estrela, vareta, enfim. Aí, eu quis mais por isso. Pra, tipo, meio que falar assim, quero ver falar de mim agora. Sou modelo. Adorei. Só que quando saiu a primeira capa de revista que eu fiz, eu escondi. Tipo, sério? Não falei, não queria que fosse. Batata, os meninos pegaram, viram, fizeram no meu sorriso, riscaram o dente, tipo assim, fazendo brincadeira e tal. Eu achei que eu fosse, tipo, gostar, mas eu fiquei, assim, ainda me sentindo mal de estarem fazendo bullying comigo, digamos assim. E isso prejudicou muito tempo a minha autoestima. Muito tempo. Nossa. Porque quando você é modelo, e aí que as modelos vão comentar aqui, vão me ajudar. Você escuta muito, você não tá pronta. O seu quadril é muito largo, ou então você tá muito magra. Na época, quando eu comecei, muito magra, muito alta. Então, isso vai minando, rótulos, vai roubando um pouquinho da sua autoestima. Mas, enfim, aí do teatro eu tive que parar aos 13 anos, porque eu comecei a modelar com 12. E foi mais rápido o resultado financeiro, até como modelo. Rapidamente já tava desfilando, já tava fazendo trabalho, já tava fazendo capa de revista. Eu lembro que a primeira capa, eu tinha 6 meses de agência e tava com 13 anos. Já saiu a capa de revista. Então, e os agenciadores falavam muito assim, a gente achou a próxima Gisele Bündchen. Ai, Eles me iludiam, mas eu sei que eles também estavam iludidos comigo. Então, não foi uma coisa, tipo assim, eles fizeram por mal. Não, eu vejo que ali rolou algo genuíno de, tipo assim, encontramos a nossa galinha dos ovos dourados. Só que não era o que brilhava o meu coração ser modelo. Mas eu fui, dos 12 aos 20 anos, eu trabalhei como modelo, mas conciliando com outras coisas. Para concluir sua pergunta, quando eu tava com 16, eu fui atrás do sonho de ser atriz. E, fazendo um parênteses, a gente sempre tem 2 opções, né? Você falou assim, qual que era o seu sonho? O primeiro era ser atriz. E o segundo? Nada a ver. Ser professora. Sério? Que massa! Nada a ver. Tipo assim, se eu não for atriz... 880. Se eu não for atriz, eu vou ser professora. Agora, me pergunta por quê? Por quê? Porque eu via que a professora tinha o poder nas mãos dela de parar aquilo que eu sofria a qualquer momento. Mas ela não parava. As minhas não paravam. Elas fingiam que elas não viam. Mas eu falava, poxa, ela tem um poder na mão dela de mudar tudo isso daqui. De chamar a mãe e tal. Porque eu falava pros meus avós, mas eu creio que também cultura. Eles falavam, bobeira, besteira. Acha que não é, né? E a professora também não ligava. Então, assim, eu queria mais por conta disso. Só que depois, passou o tempo, eu comecei a admirar muito o fato de eu não conseguir entender uma coisa. E a pessoa sentar comigo pra explicar. E depois eu tá entendendo aquilo. Então, a mágica do ensinamento ali, né? Então, tipo, isso pra mim me fazia sentir admiração pela profissão. Tipo, as minhas professoras, elas eram como hoje as influenciadoras são para os jovens, as professoras eram para mim, assim, nossa, ela me ensinou isso, eu sei fazer... Eu chegava em casa, eu lembro muito da matemática. Gente, eu sei subtrair, sei multiplicar, e eu gostava de ensinar para os meus avós o que eu tinha aprendido. Ai, que legal. Então, isso era uma coisa que veio, assim, essa vontade de ser professora. Só que o primeiro era atriz. Então, tipo assim, se isso aqui não der certo... Tem um plano B. Tem um plano B. E olha que calhou, né? Hoje eu sou professora. Sim, total. Sou professora, mentora, palestrante. Então, vivo hoje esse sonho. E também, em correlação, o palco dos teatros me trouxe também essa facilidade de fazer palestra, né? De subir num palco. Então, eu vejo que, não como eu sonhava, mas hoje eu vivo daquilo que a menina de 4 anos deslumbrava.
E é muito legal você falar isso. Por que eu gosto de fazer essa pergunta para as pessoas? O que você vai ser quando crescer? Porque, na maioria, se a gente prestar atenção no que, geralmente, eu vou ser tal coisa, sempre está correlacionado ao que a pessoa é hoje. Porque hoje nós somos consequências e frutos daquilo que a gente acreditava, Sim. a gente tinha de crença, a gente tinha de admiração. Sim. Em alguma fase da nossa vida, esse eu vou ser isso quando crescer, passou e contribuiu para a gente ser e estar onde estamos hoje. Sim. Então, eu adoro essa pergunta e faz muito sentido quando eu falo, faz sentido agora te ver. Que legal. Me fala um pouco, assim, igual você falou, até os 20 anos ali, né? Que você trabalhou como modelo e tudo mais. Conciliando, né? Porque assim, como você fazia outros trabalhos. Porque como eu te falei, com 16 anos eu fui atrás do sonho de ser atriz. E como foi esse ir atrás? Eu fui pro Rio de Janeiro, sozinha, a primeira vez com a agência. Olha. Aí, de novo, a ilusão. Em um dos testes que a gente passou, uma pessoa olhou e falou assim, essa menina é a próxima da Malhação. Desse jeito, era tipo assim, nossa, fui escolhida. Vamos comemorar, abrir o vinho. Fui premiada, assim. E tinha aquele negócio de, tipo assim, sempre quando eu ia em algum teste, alguém olhava pra mim, apontava o dedo e falava que eu ia ser tal coisa. Então, isso foi gerando, assim, poxa, eu tenho um potencial aqui, porque todo mundo tá falando, né? Então, com 16 anos eu fui, e aí ela chamava Ana, não esqueço o nome dela, ela falou, não, você vai ser a próxima da Malhação e tal, tem tudo a ver, a gente só precisa eu já tinha DRT, a gente só precisa ver você atuando e tal. Beleza. Aí voltei pra São José do Rio Preto, isso na verdade não tava nem com 16, tava com 15, quando eu fui fazer o teste. E era março, eu lembro certinho, era tipo perto do Dia das Mulheres, era março. Aí fui pro Rio, fiz esse teste. Só que assim, eu não fui com a esperança de que ia virar nada. Eu fui pra ver como que era. E aí, meio que me escolheram. Aí contei pra minha avó, né, que eu teria que mudar pro Rio de Janeiro, porque eu fui escolhida pra trabalhar na Globo e taranã. Aí minha avó, de jeito nenhum, tipo, sem condição. E por que eu falo com a minha avó, né? Como eu não falei, mas minha mãe morreu, tinha 2 anos, então era minha avó que cuidava de mim. Meu pai viveu a vida dele, né, e minha avó cuidava de mim. Então ela, não, imagina, de jeito nenhum, não vai. Só que aí eu fui pesquisar como que eu poderia ir sem a minha avó autorizar. Tipo, vai ter que ter um jeito. Aí eu vi que, assim, teria possibilidade, quando eu fizesse 16, então a gente tava em março, eu faço aniversário em julho, teria a possibilidade do meu pai me emancipar e eu virar maior de idade pra assim eu ir. Então eu deixei minha avó falando que eu não ia e ela achando que ela tinha o poder de fazer ou não ir. Muito esperta, né? Terrível, né? Pra não falar terrível. E aí liguei pro meu pai e pro meu pai eu dei uma aumentadinha na história. Tipo, pai, eu vou ser a próxima garota da Malhação. Tipo, não é possivelmente. Não, eu vou ser, entendeu? E eu não posso perder essa chance. Então, preciso que você assine isso. Meu pai nunca tinha, tipo, pagado pensão. Nunca tinha feito nada. Ele me viu uma vez por ano. Então, pra ele, meio que, tipo assim... Tá, minha filha vai estourar, vou ganhar dinheiro. Não, tô brincando. É em memória também, que meu pai já faleceu. É brincadeira, mas assim... na época, eu senti dele que ele apoiou, acreditou, mas ele só assinou. Entendeu? Tipo, bora, filho, isso aí. Aí ele me falou uma coisa na época que me quebrou as pernas, né? Porque ele foi me levar. Ele me levou, ele morava em São Paulo, eu morava em Rio Preto, ele me levou até... Eu fui de ônibus até São Paulo, e de São Paulo pro Rio ele me levou. E aí, no caminho, eu não esqueço, eu lembro até, tipo assim, do jeito que ele virou o volante, assim, pra falar. Ele falou assim, se sua mãe estivesse viva, você não ia estar ficando sozinha lá nunca. Tipo assim, não porque eu não estaria indo, mas porque ela estaria indo comigo. Sim. Nossa, na hora aquilo me quebrou. Aí eu pensei, né, e você não vai ficar aqui comigo, né? Você só vai me deixar e vai embora. Mas eu tava tão feliz e animada que eu tava realizando um sonho que eu hoje jamais deixaria... Tipo, eu tenho uma sobrinha que vai fazer essa idade. Ir sozinha. Nossa, eu ia... Jamais. Nenhum. Mas é porque hoje eu tenho maturidade. Naquela época, eu só tinha um sonho. Um sonho e... Enfim. E muita coragem. E muita coragem. Por que meu livro chama Coragem, né? Eu tô vendo. Por que meu livro chama Coragem? Muita coragem. E aí fui pro Rio, meu pai ficou 2 dias lá comigo. Depois ele, tudo certo, tá bem e tal. E voltou embora. E ele me deu R$100. R$100, ele falou assim, isso aqui é bom que tem uma caneca. Eu coloquei esses R$100 no fundo de uma caneca e falei assim, não vou usar.
não vou usar, não vou precisar desses R$100. Eu vou te falar, eu cheguei a passar fome com R$100 na caneca. Sério? Porque eu falei, não vou usar, eu vou sobreviver, eu vou me virar, eu vou dar um jeito, eu não vou usar. Porque eu achei tão afronta ele me dar só R$100, que eu falei, não, isso aqui... Deixa aqui. Se depender disso daqui, eu vou morrer de fome. Eu vou me virar, eu tenho que me virar, não tem outra opção. E aí, olha esse daí foi o seu motivo, né? E olha que engraçado, eu lembro como se fosse ontem, era uma caneca real, uma caneca. E eu voltei com essa caneca, quando eu voltei do Rio de Janeiro pra São José do Rio Preto, com R$2.000 em notas de 100. Toma. Nessa caneca. Que porque massa. eu fui juntando. E quando eu ganhava uma nota de 100, eu não gastava ela, eu botava na caneca. Falei, se aquela eu não gastei, essa aqui eu também não vou gastar. E aí eu ia botando e eu coloquei... Eu sei que, assim, no final, isso eu tava com 16. Quando eu terminei de juntar, eu tava com 18 para 19 anos, tinha R$8.000 na caneca. Que massa. De dinheiro juntado do meu trabalho. Mas aí eu falei pra você que eu trabalhei como modelo até os 20, né? Quando eu fui pro Rio, fui como modelo, mas aí deu certo de eu ser atriz. Uhum. Como que era isso? Era agências que pegavam modelos pra levarem pra Globo como figurantes. E aí, me enganaram, porque eu fui como figurante achando que eu ia ser vista e ia ser atriz, entendeu? Uhum. E eu trabalhei assim, por essa agência na Globo, na Record, fazendo figuração e fiquei ali. Só que era como se fosse modelo, Sim. mas era figurante. Pagava muito menos do que modelo ganhava. Porque, por exemplo, uma propaganda era tipo R$4.000 na época. Uhum. A figuração era R$70. 12 horas de trabalho. Então, assim, espero que tenha mudado essa história. Acho que sim, né, amigo? Que houve inflação de lá pra cá. Espero que tenha mudado. Mas, enfim. E me conta uma coisa, assim, Natália. Bem legal ouvir a história. E eu sempre falo que nós somos movidos por motivos ou por quem. Sim. Ou por quê. Sim. E às vezes, ou até por ódio mesmo, né? Como você contou a história da caneca. De raiva, eu já vi muito empreendedor empreender e ser bem sucedida, tipo, lá de casa, sabe? Aquela pessoa que eu vejo no espelho. De raiva. Agora eu vou fazer de raiva. Mas me conta dentro dessa sua trajetória, desse cenário que você contou, se vendo, né, uma pessoa que foi criada com a avó, o pai ajudando da forma como ajudou. O que você considera que para você foi um dos maiores desafios, que hoje você olhando para trás, você fala, se não fosse aquilo, talvez eu não estaria aqui hoje? Ter me virado sozinha desde cedo. Eu olho pra trás e eu tive muita comiseração comigo mesma muito tempo por conta disso. Porque com 9 anos que eu comecei a fazer o teatro, o meu avô e minha avó falaram assim, você quer ir? Você vai de ônibus sozinha. Então, nossa, tipo... e naquela época, né? Você vai de ônibus sozinha, você vai se virar sozinha. Então, com 12 anos, você vai ser modelo, vai sozinha. Eu lembro que todas as modelos de 13, 14, 17, a mãe ia junto. A família inteira, né? A mãe ia junto. Eu, com 12, eu ia sozinha. Então, assim, a minha avó assinava um termo e me botava no ônibus lá, a agência que cuida. E eu ouvia muito das outras mães assim... Você tá aqui sozinha? E aí isso foi criando em mim uma autocomiseração comigo mesma, de tipo, nossa, eu sou sozinha. Só que esse eu sou sozinha me deu uma certa, acho que caída de ficha muito antes do tempo, do tipo assim, se eu não fizer... Se tornou adulta muito rápido. Ninguém vai fazer. Então, eu tenho que fazer. E aí, eu falei pra você, desse período com 16 anos, que eu fiquei lá no Rio, eu morei sozinha lá. Olha só. Com 16 anos. E aí, foi um período que, assim, eu amadureci, eu acho que uns 5 anos aí, em 6 meses. E passei muita coisa. Se a gente for falar do que eu passei lá... Não, isso aí a gente deixa pra um momento especial. Isso aí a gente deixa pro canal pago. Lá no canal pago, sabe? Aquele lá. Aí a gente põe lá. Porque se eu for falar do que eu passei lá, mas isso me fez crescer muito. Só que aí, olha só, muito jovem, 16 anos, eu falei assim, não é isso que eu quero pra mim. Olha só. Por quê? Eu percebi, olha o porquê de Rio Preto. Porquê de Rio Preto? Agora vocês entendem o meu porquê, gente. Aí já é uma vitamina. É bem de Rio Preto mesmo, né? Vamos até tomar um chá depois do porquê dela. Nossa, esse foi forte. Conterrânea. É Goiânia, não, é Rio Preto mesmo. Não, Goiás esculacha, né? O Goiás tem, em português do Goiás, gente, tem igual. Só o Manezinho ganha. E aí, por quê? Quando eu estava lá há um tempo, eu vi muitas meninas se prostituírem.
pra comer. Né? E por uma questão, assim, familiar, tudo que eu já tinha vivido, eu falei, eu não quero acabar aqui. Então, se essa vai ser a alternativa em algum momento, por necessidade, por falta, eu prefiro voltar. E aí, eu tava com essa decisão prestes a ser tomada, se eu voltava, se eu não voltava. O meu avô me liga, chorando, falando, por favor, volta embora. Eu não consigo mais saber que você tá aí e ficar em paz e tal. E aí, quando ele me ligou chorando, eu não queria voltar por orgulho. Porque quando eu fui, a minha avó falou assim, não dou um mês, você volta. Pela caneca, amiga, a gente já percebeu. Pela história da caneca, a gente já tá ligada já. Eu não queria voltar por orgulho. E aí, o meu avô me ligou chorando. Então, já que você tá pedindo... Vou ser bem boazinha, tá? Vou obedecer. Já que você está pedindo, eu vou. Que massa, cara. Fico imaginando o cenário. Não, agora você já viu aquela cena que a pessoa vai até a mãe assim, pulando? Vou já embora viu? pra casa, meu avô me chamou. Nanã. Exato. Olha eu chegando. Voltei pra casa, agora não preciso mais pagar a conta. Olha eu indo pra trás da minha avó. A partir de agora eu não te pago mais nada. Você saiu, agora você se vira. Aí eu... Não, a sua avó é da onde? Olha. A minha avó é de Mirassol. É mineira! Minha mãe é mineira. É São Paulo. É São Paulo. Não, Mirassol é verdade, é São Paulo, é divisa. É do ladinho de Rio Preto. Tá explicado. Porque os rio-pretenses, minha filha, saiu já era. Não, eu saí de casa. É bem cultura deles. Não. E aí ela falou assim, você se virou 6 meses lá sozinha, por que eu vou pagar conta pra você agora? Se vira. Agora se vira. Aí ela falou assim, na época, claro que eu não valorizava isso, eu achei um absurdo, mas hoje valorizo, porque só quem tem casa própria sabe quanto que é difícil ter casa, roupa lavada e comida na mesa, não é? Mas ela falou assim... Vai sair de casa. Olha, a Bia, logo que fica esperta aqui, viu? Porque pra quem sabe, a Bia tá ali com 20 aninhos lá em casa, dividindo as contas. Falei, minha filha, divide, porque sozinha é pior. Muito pior. Aí voltei, ela falou assim, cama... casa, comida lavada e roupa passada, você tem. Mas tudo que você quiser comprar, além... Quer um tênis novo, uma pulseira nova, você que vai comprar. Você foi, não foi? Então tá, eu te aceito de volta, mas a condição é essa. Aí, nessa época, desculpa, amor, mas eu tenho que contar. Amor, desculpa aí. Eu tinha um namoradinho. Né, que tava assim, e quando eu voltei pra Rio Preto, oficializou o namoro. Você nem conhecia ele, então não. tá tudo bem. Só que aí eu fui contar pra esse namoradinho, que ele era 4 anos mais velho, como um absurdo. Tipo assim, olha o que minha avó tá fazendo. Ele falou assim, ela tá certa. Tem razão, você tem que trabalhar mesmo. E, ao mesmo tempo, ele tinha muitos ciúmes de mim sendo modelo. Porque sendo modelo, acaba que você, às vezes, tira foto de biquíni e tal. Então, ele não falou, claro, porque eu tinha 1 mês de namoro. Então, ele não falou, vou tirar ela da profissão de modelo assim. Mas ele falou, sua avó tá certa, você tem que arrumar um emprego fixo. Você tem que trabalhar pra você pagar as contas. E eu falei, bom, se ele tá falando, minha avó tá falando, então eu vou ter que abrir mão aqui do negócio de modelo. Porque modelo não tem dia, não tem hora. É empreender, né, amiga? Empreender. Hora ganha, hora tá rico, hora tá pobre. Eu falo que eu comecei a empreender com 12 anos por isso. Porque com 12 anos já comecei a trabalhar. E trabalhava de sábado, trabalhava de domingo. 12 horas muitas vezes, faltava da escola. Então, é aquele regaço. E aí, ele falou assim, trabalhar. Eu fui trabalhar com o quê? Com vendas. Olha. Fui lá, currículo, não tinha nada no currículo branco. Aí fui lá bater shopping, porta de cada loja de shopping, entregar o currículo. Não sabia nem como fazer isso, nem como falar direito, muito bem, assim. Pelo teatro, eu sabia conversar, mas o que falar na hora da entrevista, eu não sabia. Mas, enfim, eu fiz entrevista com 3. Entreguei currículo em várias, mas 3 me chamaram pra entrevista. As 3 me chamaram pra trabalhar. Que legal. Aí eu tive que escolher. Falar a Uni do Unites. Aí sim, né? Isso que é bom. Aí eu escolhi a Hope. Eu não sei se a gente pode falar, mas acho que não tem problema. Quem sabe a Hope não decide patrocinar o Realidade Feminina, nosso canal. Fica a dica aí. Loja feminina. Loja feminina, o público aqui, ó, gente. E eu escolhi a Hope, acho que por uma identificação ali. Falei, isso aqui vai ser mais fácil pra mim vender e tal, enfim. E aí, comecei a trabalhar e foi muito bom, porque a Hope até hoje tem uma cultura muito boa de venda, de pós-venda, de ensinar o porquê que os sutiãs são como são, enfim. Então, isso me mostrou que não era só vender um sutiã, porque ele era, na época, absurdamente mais caro que os outros, assim, na minha cabeça, tá? Não tô falando que era, mas na minha visão de 17 anos de idade, era muito mais caro. E eu falava assim, por que a pessoa vai pagar isso nesse sutiã se tem outro por, tipo,
3 vezes menos. E aí eles ensinaram a mostrar essa percepção de valor pro cliente, que não era preço, era valor, era costura e tal. E ali eu entendi a diferença entre valor e preço. Logo, nesse primeiro emprego. E eu me apaixonei pelo cenário das vendas. E eu tava no primeiro mês, eu lembro que a tímida desapareceu, né? Foi embora. Eu lembro que no meu primeiro mês de vendas, eu não tava ganhando comissão lá na roupa. Ainda eu tava como, tipo, como é que fala? Ajudando iniciante ali. E aí eu tava passando venda. No período da manhã, passava pra menina da manhã. No período da tarde, passava pra menina da tarde. As duas bateram meta. E eu, nesse primeiro mês que eu tava lá. Só que eu não tinha, tipo, percebido que era tipo, que eu ajudei. Na minha visão, elas que me ajudavam me ensinando. No segundo mês, me soltaram pra vender sozinha. Eu bati a meta. Primeiro que elas. Tipo, eu lembro que era, tipo, dia 14, eu já tinha batido a meta e elas não tinham batido ainda. Que massa. Só que porque eu era muito comunicativa, conversava com a cliente. Eu já praticava o que eu chamo dos 5 E's das vendas, mas eu não sabia. Olha! Então, eu já fazia isso muito bem. E aí, começou a ter o quê? Rixa comigo. Ai, me quero desesperar. Rixa comigo, porque a Natália não leva o lixo, porque a Natália não varre a loja direito, porque a Natália não passa pano direito. É um problema aqui. E aí, menina, olha, Satanás conspira. Eu realmente nunca fui muito boa de casa, né, amor? De limpar a casa, assim, né? Quando eu casei, era 0. E aí... Realidade feminina, ainda dá pra ser boa em tudo, né, amiga? Realidade. Aí, esse dia, eu fui lá limpar, né? E aí eu botei um banco em cima de uma mesa de vidro. O banco, sabe aqueles bancos altos? Eu coloquei o banco em cima da mesa e fui varrer. A hora que eu viro o banco tombando na mesa de vidro, quebrou a mesa, trincou a mesa. Aí, tipo assim, as meninas já falavam que eu fazia mal os serviços. E ainda eu trinquei a mesa. Segundo mês, rua. Nossa, sério? Sério. Ah, eu não mandava embora, não, gente. Eu comprava uma mesa nova, mas eu não ia perder minha top vendas, não. É porque as meninas estavam meio que falando que eu tava roubando venda delas. Eu nunca fiz isso. Eu não tava... Eu atendia na minha vez. Mas elas estavam falando que eu tava roubando venda delas. Só tinha uma outra que era minha xará, Natália. Que ela era um amorzinho. Ela não tinha isso Natália, comigo. Né? Agora, as outras duas... Nossa, assim, um caos. Eu lembro do nome, mas não vou mencionar. Não, deixa pra outra oportunidade. E aí, enfim, só que eu saí, eu fiquei um dia sem trabalho. Porque aí eu fui... imagino. Tinham me visto no shopping já, eu fui na loja do lado, aí me contrataram. Então, foi um dia que eu precisei chorar da loja que eu saí, aí fui vender tênis. Saí de vender sutiã e fui vender tênis. Aí já atendia público masculino também. Percebi que vender pra homem era mais difícil, mulher tem mais um consumismozinho ali. Aí fui entender, olha o que eu fui entender, fui pesquisar como que a cabeça do homem funcionava pra compra. Olha só. Porque a da mulher eu já tinha percebido que era só falar bonito que a venda acontecia. Mas com o homem, não, ele precisava entender o porquê que ele precisava. Ele é matemático, né? Ele precisava entender por que ele precisava daquele tênis. Aí eu fui, então peraí, então eu vou entender como que eu vou vender pra homem. Porque a maioria do público da loja que eu fui trabalhar era masculino. Poucas mulheres iam comprar tênis, era muito mais homem. E até pra esposa era o homem que comprava. E o fator dele de demanda era preço. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou explicar a percepção de valor aqui? Nessa loja foi um pouquinho mais demorado, porque tinha muitos homens vendendo. Então, eu demorei 3 meses para eu conseguir chegar na meta. Então, tive que aprender sobre o solado do tênis, sobre o gel, sobre tudo do tênis ali. E várias marcas diferentes, como o comportamento funcionava do homem, da mulher. E isso, porque pela história, nós estamos o quê? Com 17 anos? Com 17 anos? Meu Deus, gente! E aí foi quanto tempo? Porque assim, já deu pra perceber que com 17 anos a venda enraizou, entrou na sua vida, na veia, e dali você se descobriu, né? Sim. Aí tem uma história muito, muito bacana com a venda e com a maquiagem, que eu já vou te contar. Me conta. Mas só pra concluir essa fase, eu já tô com 27, né? Então, a gente tem 10 anos disso. As pessoas falam assim pra mim, nossa, você é tão nova, tem 3 empresas, já palestra, tem seu livro, tem mentoria e tal. Tudo, né? E eu falo assim, cara, eu comecei muito nova. Quem olha pra mim e fala assim, hoje, você é muito nova e já conquistou isso. E aí, já aconteceu da pessoa ter, tipo... Uma mentorada minha, ela tem 39. Ela tá no 3º emprego dela. E aí, ela falou assim pra mim, nossa, é porque assim, eu olho pra você tão nova. E eu falei assim, me fala, quando você começou a trabalhar? Como que foi sua jornada? Na verdade, eu acho que a pergunta... Aí eu vou entrar nessa daí. Você já recebeu a sua caneca com R$100?
Porque é muito sobre isso, né, Natália? Assim, a nossa jornada, quando a gente começa a buscar, correr atrás dos nossos sonhos, vai muito no sentido de qual que é o meu porquê em fazer isso tudo, fazer dar certo. E tudo bem, a gente brinca aqui, né, no sentido que o pai, deu lá R$100 numa caneca, mas eu acho que isso, pela forma de que você contou, foi o seu ponto de partida. Foi a força que você precisava, seja pelo amor, pelo ódio. Sim. Pra você falar assim, eu vou fazer dar certo. E eu vou fazer o que precisa ser feito. Ser orgulhosa não é bom. Mas naquele momento, o orgulho me deu Foi o combustível, um combustível pra... A avó chegou e falou, você vai te virar. Não, e detalhe, a minha avó falou assim, ó. Foi 2 pontapés. A minha avó falou assim, quando eu saí, ela me deu o tchau e falou assim, não dou um mês pra você voltar. Olha só. Eu cheguei e meu pai me deu R$100 na caneca. Então, aquilo eu falei assim, não, eu vou fazer dar certo. Agora eu vou provar pra eles que eu sou competente, que eu sou capaz, que eu vou fazer dar certo. Só que assim, nessa época, nem passava pela fonte da agulha o empreendedorismo, ter empresa. Isso nem passava pela minha cabeça. Tanto é que quando eu tava nessa loja que eu tô te contando do tênis, lá a gerência ela era por tempo de loja, não era por competência. Era tipo assim, o mais velho vira gerente. Eita! Aí, eu comecei a falar assim, fulano tem quantos anos aqui? Tem tanto. Comecei a fazer conta. Comecei a fazer conta porque eu queria esse sonho, ser a gerente da loja. Entendeu? Tipo, porque eu via muita coisa assim, que na minha visão o gerente dava preferência pra um, pra outro. O senso de justiça muito forte, igual da professora. Eu falei, não, eu quero ser a gerente, que eu vou ser justa aqui, taranã. Então, tipo, eu comecei a sonhar com isso. E aí, eu atendi um cliente. Eu fiquei nessa loja de tênis 1 ano. Acho que no 5º mês eu comecei a bater meta. Eu comecei a bater todas as metas. Aí, os rapazes que entravam, era uma briga. Ah, quem é que bate meta? A Natália. Ah, então vamos ver, então. Aí, tipo, aí tinha mês que batava com os meninos, mas alguns meses passava. Às vezes, eu ia lá e comprava uma meia só pra passar na frente. Adorei. Vai vendo, gente, minha convidada de honra. Adorei. Não, tinha vezes que a meta tava assim, ó. A meta, por exemplo, 100 mil. Tava, tipo, 99 mil pra mim e 98 pra ele. Aí ele via, ele fazia uma venda, ele chegava, tipo, aí eu tava 99,74, ele 99,50. Não, então agora... Tava lá meia-noite comprando uma lema meia. No último dia, eu esperava. Ele tipo assim, eu vou te passar. Ou se me passava, eu comprava, tipo, uma calça da loja. Não vai passar aqui, não. Que massa, adorei. Mas, enfim, isso também veio um pouco dessa raiz do orgulho, da competitividade. Eu fiquei nessa loja quase um ano. Um ano. E aí, atendi um rapaz, atendi ele assim, normal, igual eu atendi todos os outros. Mas ele era empresário. E ele estava abrindo uma loja no shopping. E aí, ele falou assim, quanto é que você ganha aqui? Quanto é que eu preciso te pagar pra você ir trabalhar pra mim? Aí eu falei, opa... Peraí. Vamos conversar. Aí eu falei, não, peraí, que tem coisa aqui. E ele me chamou pra ser gerente da loja. Que massa. Gerente, tipo, eu falei assim, eu tenho 18 anos. Eu assim, né? Eu tenho 18 anos, eu quero, mas eu tenho 18 anos. Aí ele me chamou pra ser gerente da loja e tal, só que no fim, no percorrer do caminho, eu acabei não indo. Por quê? Eu tinha começado a faculdade. Por quê? Eu tinha começado a faculdade de administração e eu precisava fazer estágio obrigatório. E aí eu vi que eu teria que ou trancar a faculdade ou pegar essa vaga. Eu lembro que foi uma decisão na época pra mim muito difícil, porque eu queria muito a gerência. Era loja de novo feminina, de roupa. E eu tava ali, tipo, trabalhando naquele cenário que me desafiava. Só que eu já tinha tomado a decisão que o meu tempo de shopping tinha acabado. Por mais que eu quisesse a gerência, quando eu comecei a faculdade, a minha cabeça deu uma mudada. Eu falei, opa, existe um mundo aqui que eu tô pensando em ficar lá em shopping, mas tem um mundo aqui pra eu viver, pra eu conquistar. E aí, veio o estágio obrigatório. Eu não lembro muito, mas eu lembro que era tipo assim, se você não faz no primeiro ano 4 horas, no final você tem que fazer mais horas. E aí eu, matematicamente, falei, eu vou fazer agora. Porque é melhor eu fazer agora do que eu fazer no final. Eu não sei como vai estar no final, meu tempo, minha agenda. Aí eu pensei assim, ó, eu tenho 18. Se eu for pra eu ser gerente de loja, melhor eu ser com 20, 22, 21 do que eu ser agora. Então agora é a hora de eu fazer o estágio. E tudo isso tomada de decisão sozinha, tá? Caraca. Cabeça ali, pensando. Você tinha alguma referência? Olha,
Às vezes a gente tem, mas não lembra, né? Mas assim, da família, eu tinha uma tia mais distante, irmã do meu avô, que ela era a tia rica da família. Mas assim, eu não sabia como ela cuidava de nada. Eu só via que, tipo assim, quando ela chegava, as pessoas mudavam por causa da presença dela. Isso me incomodava. Do tipo assim, é porque ela tem dinheiro, todo mundo trata ela diferente. Isso me incomodava. E aí eu pensava assim, será que quando eu tiver dinheiro as pessoas vão ser assim comigo? Eu ficava nessa, nova, sabe? Ficava nesse impasse. Tentando entender. Mas é assim, referência de trabalho, não. Porque a minha avó que me criou cuidava de casa. O meu avô aposentado. Os dois dentro de casa o dia inteiro. Eles brigavam o dia inteiro. Eu não tinha referência de trabalho pra fora. E nisso foi em Rio Preto? Em Rio Preto. Tudo isso acontece. Terrinha boa, então, né? Muito. Eu amo Rio Preto. Assim, nada... Só pra questionar aqui que minha terra natal né? Não tenho o que dizer. Eu tive que sair de lá por uma questão de expansão e tal. Mas minha empresa ainda tá lá. Eu amo Rio Preto, sou muito grata. Sou apaixonada por Rio Preto. Falo que se eu tivesse que morar lá a vida inteira, eu moraria feliz. Amo Rio Preto. Mas, menina que sou da muvuca, do movimento... Rio Preto é interior, né? Eu falei assim, porteira. Vou pra frente da história. Quando chegou a hora de sair de lá, eu falei assim, acho que o que eu tinha pra conquistar aqui, eu já conquistei. Quando foi que você saiu de lá? Faz um ano. Um ano? Faz um ano. Aí vou casar agora com a história da maquiagem, que você vai entender. Que eu quero... Eu tô ansiosa pra saber assim, quando começou a área da beleza na sua vida? Como isso entrou? Bom, vamos lá. Aí, te falei toda essa parte das vendas, só que a área da beleza, ela começou em paralelo a isso. Agora vai entrar uma coisa, vai casar com a outra. Com 12 anos, o mundo da beleza já foi apresentado através da moda, né? Então, só que eu olhava e falava assim, não quero ser estilista, se eu não for modelo, o que eu vou ser? Não quero ser estilista, não quero mexer com roupa em si, não via esse lado. Só que eu me cativava muito em ver os maquiadores maquiando. Então, eu prestava muita atenção, eu gostava, eu pegava minhas coisinhas em casa, ficava fazendo em mim. Aí, eu lembro que nessa época eu tinha um tio, que ele namorava um maquiador. E irmão do meu avô também, esse tio. Um era irmão, outro irmão. Ele namorava um maquiador, e esse maquiador me chamou pra me maquiar, eu tava com 13 anos e tal. E ele era tipo assim, nossa, a assinatura da cidade era ele. Aí eu falei assim, nossa, um dia eu ainda vou maquiar igual ele. Sabe, assim, eu lembro desse pensamento. Referência. Não, e vamos fazer... Lembramos de uma referência. Não, e vamos fazer um adendo aqui. Hoje é amanhã é dia 15 de março. 15 de março. Hoje é 14. 15 de fevereiro, eu saí de São Paulo e fui atender uma noiva que ela orçou com ele e quis fechar comigo. Me tirou de São Paulo pra ir lá fazer... Não. Que massa! Hora que ela me falou, eu falei assim, meu Deus, aquele sonho da menina de 13 anos que falei assim, eu falei assim, não, um dia eu ainda vou maquiar, tipo, igual ele, assim, ou melhor, né, eu queria na minha competitividade, né, eu falei, não, quero maquiar igual ele e tal. A minha noiva falou pra mim, eu só orcei com ele, porque eu só gosto do trabalho dele, mas eu quis fechar com você. Eu falei, meu Deus. Caraca, tipo, aquilo que lá atrás era... A palavra tem poder, né? Era impossível, eu só caiu a ficha na hora que ela falou. Eu falei, putz, sabe, assim, deu essa caída de ficha. Que uma pessoa escolheu fazer comigo ao invés de fazer com ele, né? E isso pra menina de 13 anos era impossível de acontecer. Imagina. E aí, com essa época, eu comecei a acompanhar muito os maquiadores e tal, só olhava. Eis que surge a festa de 15 anos na nossa vida. Eu, obviamente, não tive. A minha foi um bolinho na sacada, mas... Tamo junto, amiga. Mas as minhas amigas tinham. E aí, eu percebi o quê? Um amor ao servir e um amor ao fazer nelas. Porque, como eu era modelo, eu tinha que saber fazer em mim. Então, o que eu sabia fazer em mim, eu sabia fazer melhor do que elas sabiam fazer nelas. Sim. E aí, elas estavam saindo, o que você faz em você, faz na gente. A primeira festa, eu cheguei maquiada, as minhas estavam sem maquiagem, elas pediram pra eu fazer nelas. Isso aconteceu na primeira, tá? Porque todas as outras marcavam de se arrumar ou na minha casa ou na casa de uma delas. Eu maquiava todas e eu ia de gloss pra festa. Porque não dava tempo. Não dava tempo. Não, e aí eu fazia um glossinho linda, né? Nem precisa. Fazia o olho de uma, fazia a pele da outra. Só que isso me realizava, eu gostava não só do servir, como de ver que eu fazia bem. Elas elogiavam, nossa... Você chegou uma e falou, eu quero ficar igual a você. Eu já ia chegar assim, ó, pode fazer uma maquiagem bem parecida, pra gente ficar bem gêmea.
E aí, eu percebi que eu gostava disso. Eis que a coragem surge novamente, com 15 anos. Eu frequentava um salão que ele era sem brincadeira. Pouca coisa maior que o estúdio aqui, bem pequenininho. Olha. Só que ia ter uma noiva com 8 madrinhas nesse salão. Desse tamanho, era uma garagem. E aí, a dona do salão, ela ia fazer o cabelo. E ela tinha pegado a maquiagem também. Só que ela percebeu que ela não ia dar conta. Aí, ela falou assim, Natália, faz a noiva e as madrinhas. Porque o que você sabe fazer é melhor do que eu sei fazer. E ela queria que eu fizesse, então é melhor você fazer. Aí eu, responsabilidade, cautela, falei, claro. Falou, menina corajosa, não? Faço. Tamo junto, é nóis. Aí ela pegou e falou assim, mas eu cobrei só R$50. É óbvio que na época eu não falei pra ela, mas eu fiz assim, 50. Você só somou, né? Eu falei, nossa. Vou ficar rica. Eu tinha 15 anos, eu vou ganhar 50, 100, eu tô rica. 350. Não, 350 era se fosse 6, é isso? 4, 4, 5. 5. No fim, eu fiz 8. Era pra eu ganhar 350, mas eu ganhei mais. Eu saí de lá, assim, acho que 500, né? Dá? É isso a conta? 500. Eu falar, ou alguém não pagou, eu lembro que eu saí com R$500. Aí, pra eu ganhar isso como modelo, era tipo uns 3, 4 trabalhos pra juntar. Conta, né? É isso que eu vou fazer na vida. Era tipo assim, 4 dias pra eu fazer isso como modelo. Tudo bem que já era um valor considerável pra idade, só que eu fiz em uma tarde. Aí eu falei, Gostei disso. Gostei. Aí, só que eu não tinha dinheiro. Esse dia que eu fui atender a noiva, eu peguei todas as minhas amigas que eu ajudava, falei assim, me empresta tudo que vocês têm. Juntei tudo e levei uma bagunça. Peguei da cabeleireira também. Eu não sei nem como saiu, mas saiu. Isso com 15 anos? Com 15 anos. Que massa, cara. Aí, depois disso, eu não tinha dinheiro pra comprar o material. Eu cheguei na minha avó e falei, eu queria maquiar, atender. Ela, você tem 15 anos, é muito caro maquiagem. Tipo, eu tinha uma bolsinha assim. E esquece. A minha tia, que mora fora do Brasil até hoje, ela trabalhava com depilação. E lá a maquiagem é mais barato. Então, ela percebia que eu gostava, ela sempre trazia uma coisinha pra mim. Então, ela trazia um gloss, um pincel, uma coisinha ou outra. Sou muito grata a essa minha tia, porque ela sempre me deu produto de maquiagem. Tipo, ela alimentava o meu sonho ali de querer. Às vezes, ela me dava coisa dela, às vezes, ela trazia coisa nova. Ela foi a primeira pessoa que me deu o meu primeiro kit, enfim. E aí, com 15 anos isso aconteceu. Com 16 eu fui pro Rio. Quando eu fui pro Rio, muitas vezes, eu não tinha contado isso, eu faltava da figuração pra ver as mulheres maquiar. Ver elas maquiando. E a primeira vez que alguém me maquiou, assim, fora maquiagem de passarela, que é bizarra, que é tipo... É pra te deixar feia, não é pra te deixar bonita. Foi na... Boa observação. Tinha vez de maquiagem de passarela que eles apagavam a sobrancelha e faziam em cima. Você não tá entendendo? Nossa. Fazia a cara branca. Tipo, eu não me sentia bonita com a maquiagem. E a maquiagem, se você não sabe, ela é pra te embelezar. Não é pra te apagar. Mas a maquiagem de passarela, muitas vezes, é pra apagar modelo. E aí, quando eu fui pro Rio e a moça me maquiou, pela primeira vez, eu olhei no espelho, eu me senti muito bonita. Qual foi a sensação que eu tive de querer proporcionar isso para as pessoas? Tipo, a pessoa se olhar no espelho e ela sentir aquilo que eu senti. E aí, automaticamente, com a questão de você é atriz, não vou e tal, eu alimentei isso dentro de mim. Só que ficou ali. Com 18 anos, que eu já tinha ido trabalhar na loja e tal, com 18 anos, foi quando eu tive que ir pro estágio. E eu ganhava no shopping, na época, já R$2.800. Porque eu vendia... O piso era 1.200. Mas com comissão, eu tirava... E na época era bastante dinheiro, sim, meu Deus. Sim, eu lembro que teve mês eu tirar 3.200. Mas isso mais final do ano. Só que o normal era 2.600, 2.700 pra ir para um estágio de R$400. Nossa. E aí... Foi essa decisão. E aí eu tinha o quê? Eu tinha faculdade que era 625. R$400 não paga nem a faculdade. Falei, o que eu vou fazer? Aí eu descobri, quando eu saí, que eu tinha o tal do seguro para receber, né? Eu falei, bom, pelo menos 6 meses tá garantido. Mas depois, o que eu vou fazer? Porque os R$400 não paga. Meu avô e minha avó já falou que não ia pagar nem a faculdade. Tipo assim, te vira. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí um tio meu, que nenhum dos filhos dele fazia faculdade. Os 2 mais velhos que eu, tipo, 6 anos. Falou, bom, já que meus filhos não fizeram faculdade, eu vou pagar metade da sua faculdade. Oh, que legal. Então, a minha faculdade, ela caiu pra 300 e pouco. Meu tio pagava metade, eu pagava metade. Isso foi depois que eu tava, tipo, uns 3, 4 meses fazendo, ele pagou até o final do ano. No ano seguinte, minha prima resolveu fazer. E é a mesma.
Tipo, a mesma coisa. Aí ele, agora eu tenho que pagar da minha filha. A filha dele 6 anos mais velha que eu. Agora eu tenho que pagar da minha filha, então se vira. Você ouviu muito se vira, né? Te vira. Te vira, neguinha. Cara, que massa, né? Se for olhar assim, coisas que às vezes, quando a gente olha com um olhar de negatividade, que é o céus ouvido do azar, né? Na vida do ser humano. Mas se a gente olhar com um olhar de positividade, o quanto isso te ajudou, né? Sim, com certeza. O quanto essas situações, o quanto essas pessoas contribuiu para você conseguir chegar e se tornar o que você é hoje. Então, eu meio que até brinco, assim, eu falo assim, gente, pessoas que passam pela nossa vida, seja pai, mãe, amigos, pessoas, né, que passam, que talvez a gente olhe e fale assim, nossa, que maldade, nossa, como que a pessoa faz uma coisa dessa? Mas é ser grato, porque essas ações faz a gente ter muitas viradas que traz a gente, coloca a gente em situações de prova, que é a única forma de se lapidar, né? Sim. Não é no conforto, é na zona de desconforto. Exatamente. A gente só é lapidado com fogo, né? Então, assim, é no desconforto que a gente cresce. Eu sou muito grata. É claro que na época eu sentia dó de mim. Mas o mundo não... Mas é porque o mundo e o universo... Agora vamos falar um papo cabeça com a mulherada aqui, né? Vamos falar a verdade pra elas, né? Porque, assim, inclusive, eu tô num sentimento pro evento do Realidade Feminina, e não só para esse evento do dia 15, mas pro movimento em si, o que precisa acontecer na nossa vida, quais são as viradas que a gente precisa, quais são os tipos de pessoa que precisa aparecer na nossa vida, para a gente literalmente conseguir cumprir o nosso propósito. Sim. Porque se a gente tem um chamado e um propósito, uma coisa é fato, a gente não vem preparado para isso. E o que nós precisamos é estar apto a... Eu aceito o meu processo. Sim. É aceitar o processo, é aceitar as coisas que nos acontecem, é aceitar o que pai e mãe faz, porque só contribui mesmo no inconsciente. Sim. Deus sabe todas as coisas e ele fala, olha, minha filha, você vai passar por isso aqui... Porque eu já te conheço, eu sei o seu coração, eu sei como você funciona e eu sei o que você quer. Sim. E se você me der livre-arbítrio, eu vou agir na sua vida. Então, Deus já nos deu esse poder, independente de religião, tá? Sim. Eu creio num Deus vivo, eu creio num universo que favorece com base nas decisões que a gente toma. Então, se você faz uma escolha, você fala assim, eu quero ser como a Natália, mesmo que no inconsciente, você pega uma referência. E é isso que você quer. Que desde a professora, que é a história que você contou. Aí depois foi pro maquiador. E aí você viu nas vendas. E se for linkar toda a sua jornada e a sua trajetória, você começou a pegar referências dentro da sua vida que te tornou o que você é hoje. Sim. E Deus foi permitindo e te guiando com base no livre-arbítrio para você conseguir cumprir o seu propósito de vida. Eu fico muito feliz de ouvir a sua história, porque quando a gente olha uma empresa, uma mulher, como eu vi você, como você me chamou a atenção da forma que me chamou, eu falo, tem muita coisa por trás. E é sobre esses testemunhos que a gente aprende. Porque a gente olha e fala, foi fácil pra ela. Foi fácil pra ele. Tanto que eu já ouvi isso. Ela é tão linda, né? Foi fácil. Ela é alta, bonita. Filhinha de papai. Filhinha de papai, né? Cara de rica, né? O tanto que eu escuto filhinha de papai não tá escrito, mas imagino, hoje eu falo assim, eu sou mesmo filhinha de papai. Filhinha de um pai que nunca me abandonou, que nunca me deixou, que sempre cuidou. Então eu vejo assim que Deus sempre esteve ali lapidando, cuidando, né? E eu me apeguei muito, sabe onde? Quando tudo isso estava acontecendo, na história de José. Porque quando eu olhei e vi o que José passou para chegar onde ele chegou, eu entendi que o que eu estava passando era processo. E tudo isso ia me levar para onde Deus queria me levar. Então, foi muito do que me ajudou a olhar para essa história. E assim como José, que teve que perdoar os irmãos, teve que amar os irmãos, teve que fazer pelos irmãos, olhar para minha história com amor. Porque eu senti raiva, eu sentia pena de mim mesma. Como eu te falei, na época, eu tinha... Gente, não era pra entender, né? Mas, se a gente for voltar lá atrás. Mas hoje eu sou muito, muito grata por cada pessoa que me deu um não, por cada pessoa que fechou porta na minha cara. Muito grata, porque tudo isso me fez realmente buscar outras alternativas. E até o treinamento de choque da minha avó, que não era pra ser, tipo, na cabeça dela, ela tava fazendo o melhor dela, e eu creio nisso. Sim, eu mas acabou sendo um treinamento de choque. Eu sou muito grata, porque se não fosse assim, se ela tivesse passado mais a mão na minha cabeça, provavelmente eu não estaria aqui. E é muito engraçado, porque assim, essa parte vocês deixam
ela bem assim, que eu vou falar mal do meu irmão. O mano entende. O bom do irmão é poder falar mal, amiga. Eu tenho também um monte de irmão, eu adoro falar mal deles. Minha irmã que não me escute, né? Meu irmão que não me escute agora. Mas a minha avó, ela falava assim pra mim, tudo que eu fiz deu errado com o seu irmão, eu vou fazer certo com você. Amiga, eu achava que era só comigo lá em casa, com você também. E o que ela fez tão de errado assim com minha irmã? Ela passou muita mão na cabeça, porque ela era avó, né? Então, ela passou muita mão na cabeça. A referência que ela tinha. E aí, com você, ela quis fazer diferente, ela passou muita mão na cabeça dele. E, assim, ela tinha a visão de que meu irmão é 17 anos mais velho que eu. Então, bastante tempo. Ela tinha a visão que, tipo assim, ele já tava com uma idade e ele não tinha virado nada, tipo, que ela projetava pra ele. Então, comigo, ela falou, não vou passar a mão na cabeça, eu vou fazer tudo diferente pra que não aconteça a mesma coisa de você não ter um futuro. Que bom, né? E a questão do que a minha avó mais preocupava era uma faculdade. Não era, tipo, ser uma empresária, não, era ter uma faculdade, era ter uma profissão. Ela falava muito isso pra mim. Seu irmão não tem profissão, você vai ter profissão. Tanto é que, tipo assim, eu terminei a escola com 17 e comecei a faculdade com 17. Nossa. Comecei a faculdade com 17. E assim, você vai pagar pra mim? Não, amor, você vai fazer e você vai pagar. Você vai pagar. Só que como eu ganhava 2 e pouco, pra mim pagar os 600 e pouco tava tranquilo. Aí quando eu saí, meu tio ajudou um período, tinha o seguro, eu guardava na caneca dinheiro ainda, nessa época. Essa caneca existe hoje? Não, ela quebrou, você acredita? Nossa, eu guardei muito tempo. Olha, que eu acho que eu vou adotar esse estilo de vida, tá? Eu acho que toda mulher tem que ter uma caneca na vida dela. Adorei. E essa caneca, ela tinha uma lata, tá? Eu guardava ela na lata. Sério? Uma amiga que tinha me dado de 15 anos a caneca e eu guardava ela na lata. Mas enfim, aí, até um adendo, que ela tinha a lata e um fundo falso. Sabe aquele papelãozinho? Eu ergui o papelão e botava o dinheiro debaixo, pra ninguém achar meus troquinhos. Tá, eu acho que é um livro que você tem que escrever, hein? Você tem a sua caneca. A história da caneca. Boa. E aí, quando eu tava com 18 e eu tive que... Já tava com 1 ano de faculdade, que eu comecei com 17. Eu tive que sair e fazer o estágio. E o meu tio parou de me ajudar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E agora eu preciso fazer o estágio e eu preciso de ganhar mais. Aí foi onde a Mary Kay apareceu na minha vida. Ai, que massa! Eu amava maquiagem e aí amava vendas. Então, tipo assim, quer mais do que vender maquiagem? Achei o negócio perfeito. Usar maquiagem. Eu falei assim, meu Deus, isso é verdade. Na época, eu falei assim, meu Deus, é verdade. Eu vou poder usar e vender, ainda vou ter um carro rosa. Adoro. Na época, tipo assim, eu lembro... Oportunidade de sonhos. Eu lembro. Passou uma locomotiva aqui. Eu lembro que eu já namorava meu marido com 18 anos. E aí, eu falei pra ele, amor... Eu fui no negócio de navio, não sei o que eles falaram que ia ter. Eu vou pro navio, eu vou andar de carro rosa, eu vou ter meu carro rosa. Eu vou bater top 1 das vendas. Só que o que aconteceu? Eu tive um amor grande pela venda e pela maquiagem. Mas olha o que eu fazia pra vender. Eu cobrava R$50, fazia a maquiagem na pessoa e deixava ela escolher o produto. E aí, eu vendia muito, assim. Só que o que aconteceu? Eu comecei a ter mais amor por entregar a maquiagem com excelência do que por vender os produtos. Como assim? O pó da Mary Kay, na época, tá? Pode ter mudado, eu não tô falando mal do mercado, mas na época ele estourava no flash. Então, as minhas clientes falavam que as fotos dela vinham estouradas e tal. Então, eu comecei a procurar produtos para que isso não acontecesse. E comecei a ver, tem um primer aqui que parece que é melhor. Tem uma sombra aqui que parece que fixa mais. Se o foco era maquiagem, não o produto, você tinha que diversificar. E aí eu vi que eu comecei a ter mais amor em entregar o trabalho para cliente bem feito, sim, com acabamento no final fosse durar, porque o da Mary Kay ficava lindo na hora, só que depois vinha um relato de que estourou, de que não durou. E eu comecei a estudar maquiagem, comecei a estudar o produto, o que precisava, técnica, tudo isso YouTube, tá? Porque não tinha dinheiro. O dinheiro que eu tinha, eu investi... Tio Google, tio YouTube. Porque eu investi o dinheiro que eu tinha nos produtos ali para revender, né? E ia fazendo esse movimento, só que eu tinha faculdade para pagar, nessa época eu já tinha um carrinho, então eu que sustentava meu carrinho. Então, tudo isso sem ar-condicionado, né? Durinho ali, mas tava lá. Quem não quer ter um carro sem ar-condicionado, né? Em Rio Preto. Meu Deus, amiga. Sem comentários. Em Rio Preto, não. Só quem sabe o calor que é Rio Preto foi perrengue. Foi o seu perrengue. Nossa, olha, eu chorei o dia que eu vendi ele, mas eu dei graças a Deus ao mesmo tempo. Eu falei, agora eu não aceito um carro sem ar. Eu amo, mas não é tanto assim. Vou levar.
Então, nesse período, eu comecei a fazer maquiagem. Começou indicação. Amigas, mãe das amigas, prima das amigas. E aí foi. Nisso, a hora que eu vi, eu já tava atendendo, já fazia 1 ano. Aí, me chamaram pra ser modelo. Olha como conecta. Me chamaram pra ser modelo num salão. O maior salão da cidade. Olha. Pra ir como fazer o meu cabelo. Eu ia ganhar pra fazer no meu cabelo. Aí eu falei, gente, eu sonhava em fazer luz nesse lugar, sabe? Tipo assim. E eles vão te pagar. Aí eu falei, nossa, quando que é? Nem dormia à noite. Aí fui e apaixonei pelo salão, pelas pessoas, tudo. Tava precisando de recepcionista. Aí é o que eu falo. Tem pessoas que não querem dar um passo para trás para dar 2 para frente. Eu sabia que recepcionista não era meu lugar. Eu sabia que eu era, além disso, eu queria a vaga de maquiadora, mas não estava aberta. Eu falei, eu preciso estar nesse lugar. Então, eu vou aceitar. Na época, era 1.300 a recepção. O meu estágio já tinha acabado. Foi bem assim, foi 4 meses do estágio, tinha acabado. Eu fui ser recepcionista do salão para fazer contato, para estar ali, para ser vista. E aí, é o que eu falo, a oportunidade caiu de que uma das meninas que fazia cabelo começou a fazer maquiagem e ela precisava de uma assistente. Que massa! Que legal, né? Meu Deus. E aí, ela tava muito no início. Ela, tipo assim, ela foi assim, ó. Isa, inclusive, amo sua vida. Ela falou assim, eu fiz cabelo até agora, mas eu sinto que eu preciso complementar com a maquiagem, só que ela não entendia. Mas ela tinha como comprar os produtos e ela também tinha humildade pra falar, não sei. Que massa! Preciso aprender. Nossa, e aí, quando eu falei pra ela que eu sabia, ela falou, é mesmo, me fala. Eu comecei, aí, com amor de ensinar. Comecei a falar, tipo assim, produtos que eu usava e tal, como que eu fazia. Eu lembro que ela era uma conversa de refeitório. Ela não me dava muita atenção porque eu era recepcionista. Tipo assim, se você fosse boa mesmo, você não tava ali. Mas, até um dia que ela não tinha o que fazer, ela teve que levar eu pra atender com ela. Nesse dia, ela falou assim, caraca, a pele mais incrível que eu já vi na minha vida. Você vai ter que me ensinar como é que você faz. Ela falou assim, Nath, eu nunca vi. Olha que fulano trabalha bem, ciclano trabalha bem, mas pele igual você fez, eu nunca vi. Aí eu pensando, a minha cabeça na época, eu tinha uma esponjinha que a minha tia tinha trago da Espanha. Aí eu falei, ela só não pode descobrir que é a esponjinha o segredo. Adorei. Cada um com seus objetivos ocultos. Na minha cabeça era esponja, mas no fundo não era esponja. Era o tanto que eu tinha estudado pra fazer o que eu fazia. Total. E nessa época, não se atendiam com esponja. Olha só. Aí entra as coisas que se conectam, né? Minha tia dava desde a infância as maquiagens pra mim. A esponja chegou pra mim primeiro porque a minha tia trouxe de fora do Brasil. Só que elas, nessa época, atendiam com pincel ainda. Nem tinha, né? Então, o acabamento da esponja era realmente ficava diferente. E ela viu esse acabamento diferente, só que ela não viu como que eu fiz. Ela só viu pronto. Na hora que a gente tava fazendo, tipo assim, ela nem parou pra prestar atenção. Ela só viu pronto. Você vai ter que me ensinar. E aí, com essa indicação dela, nesse dia que eu fui atender com ela, outra maquiadora me viu e falou assim, cara, como é que você faz pele? A mesma coisa. Que pele incrível, tananã. Vem ser minha assistente um dia e tal. Fui ser assistente da Bia também. Bia, um beijo. E aí, a Bia me indicou pra Corina. A Corina foi e me contratou no salão. Um salão grande pra ser a maquiadora oficial do salão. E aí, virou a minha profissão sem curso. Sem os melhores produtos, apenas com Só começou lá com quantos anos mesmo? 15. Só isso. Por isso que eu falo que a prática não tem faculdade melhor, né? Do que quando você vivencia, você busca referências, você é observadora, você estava ali. Sim. É isso, não é? Quero, não quero. E aí você foi se desafiando e a profissão foi surgindo de uma forma prática. Exatamente. E assim, aí eu mirei em fazer noiva, vi como um alvo, quero fazer noiva. Porque esse salão que eu fui trabalhar, eu tive uma referência. A mulher do dono do salão, ela só fazia noiva. Tipo, eu não atendo madrinha, eu só faço noiva. E a equipe faz as madrinhas. Eu falei, eu vou chegar nesse nível. Nossa, a referência noiva dela, né? Bem fraca. Não, quando eu crescer, eu vou ser igual a você. E aí, olha legal. Pra você ver, quando eu montei o meu estúdio lá em São José do Rio Preto. Quando foi que você montou o seu estúdio? Aquela, né? Eu tenho só 10 perguntas pra te fazer. Foi em 2020, amor. Foi. Antes da pandemia. Sim. Só que na nossa cabeça não existia pandemia. Era pra ficar pronto em março, então pensa. Nossa, tipo, foi quando quarentena. Foi quando a pandemia estourou. Mas depois que a gente passou esse processo, pra você ver, o meu público era o mesmo público dela. Sim. As clientes falavam assim, eu fiz orçamento em tal lugar, vim fazer aqui. Então, tipo, aconteceu de eu ter cliente que ia lá e fechava comigo, vinha em mim e fechava com ela. Então, tipo, eu virei realmente uma concorrente dela. E eu montei a minha equipe e eu atendia só noiva
e minha equipe atendia as madrinhas. Então, tudo isso que eu idealizei lá atrás, caraca, eu realizei. Chama! Não, eu tô chocada. Distraída também, gente. Por isso que eu falo assim, se a gente tem referência e a gente toma a decisão e faz o que precisa ser feito, não tem como. Sim. Tudo tá num ato de coragem, que dá para perceber na sua trajetória o quanto você foi corajoso o tempo inteiro. O quanto você acreditou. Por isso que eu gosto de contar história, gente. Presta atenção do poder do podcast, né? E eu falo do meu peixe. O poder não só do podcast, mas quando a gente ouve a história de uma pessoa e a gente fala assim, cara, se ela consegue, eu também consigo. Sim. Então, por isso que eu amo compartilhar histórias e fazer dessas histórias testemunho, porque eu comecei a empreender há 10 anos atrás por conta de uma pessoa. Eu falei, cara, se essa menina consegue, eu vou ficar rica nesse negócio. Então, é muito legal quando você tem referência, ou seja, não é impossível, porque alguém já chegou. Sim. E Deus não escolhe, você vai, você não vai, você é pobre, você é rico, e vai ser assim. Não, é a gente, o livre-arbítrio está em nós. Então, cabe em nós, e na sua trajetória deu para perceber o tempo inteiro o quanto você foi olhando as referências que foram passando pelo seu caminho e você foi tomando a decisão. Cara, é isso que eu quero, eu vou chegar lá, esse é o lugar, e é o Ctrl-C, Ctrl-V. Sim. Eu acredito muito no Ctrl-C, Ctrl-V, o que muda é a autenticidade de cada um. Sim. Até quando a gente fala, assim, né, sobre concorrência, nem existe a concorrência, porque a gente não é igual ao outro. Mas se você tem uma percepção, uma referência, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, a probabilidade de você ter sucesso tanto quanto, seguindo os seus princípios, seus valores, né, e aí vai num outro adendo, mas eu acredito muito nisso, não tem como não dar certo. Sim. Isso é matemático. Né? Sim. Então, a sua história nos ensina muito. Que bom que você tem um livro, faça mais. Não morre sem escrever mais livros. Não, já tô escrevendo o segundo já. Eu falo para todas as mulheres, você não pode morrer, amiga, sem escrever um livro, pelo amor de Deus. Porque isso, a gente vai, né, no cemitério e vê o quanto de conhecimento tá ali junto, né? Sim. Então, eu acho que é muito sobre isso. Desde o primeiro momento que eu pude me conectar com você, para mim é uma honra ter você aqui, assim. Honra pra mim. Ver a sua história, ver a sua trajetória, a forma de como você foi conduzindo os seus altos e baixos, seus desafios, isso é tudo muito bonito. Inspira mesmo, de fato. E, lógico, não tem como eu fazer 3 horas de podcast com ela. Ela vai estar no nosso evento. Ela vai estar em muitos eventos com a gente, com certeza, em nome de Jesus. Mas eu tenho só algumas perguntinhas pra gente meio que encerrar, porque uma coisa é a gente entender lá atrás como tudo começou. Sim. E como Deus, ele é cirúrgico, como o universo conspira quando a gente está determinado. Sim. E deu para perceber na sua história toda essa determinação. Mas vamos falar um pouquinho hoje da realidade atual. Assim, hoje, como você está atuando, uma pessoa que já faturou o que faturou. Qual é a sua perspectiva? Vamos falar assim, hoje, um pouquinho do amanhã, para a gente, né, não abusar, né, da boa vontade dela. Olha, como eu te falei, até esse momento que a gente tá aqui nos 18, 20 anos, que foi esse momento, foi tudo muito sozinha. Mas eu já namorava o meu marido. Então, até ali, sozinha, completamente sozinha. Só que no ano de 2020, a gente já tava noivo, que foi quando eu tomei a decisão de abrir o estúdio, porque ele falou assim, não, vai dar certo, eu acredito, se precisar eu invisto. Então, eu falei, poxa, agora eu não tô mais sozinha, porque ele deu ali, se precisar eu invisto, e eu sabia que ele conseguiria, nem que ele tivesse que vender o carro, como eu tive que vender o meu, ele ia fazer, e assim, a gente sempre muito cúmplice um com o outro. E aí, ele falou pra mim, olha, eu acredito muito em você. Eu acreditava muito em mim. Só que era realmente só eu. Toda a minha família sempre falou, você vai dar errado, você não vai ser nada, você é preguiçosa, você não limpa a casa direito. Eu só ouvia coisas negativas. Eu acreditava muito em mim e tinha muita determinação. Mas quando ele passou a acreditar e falou assim, não, você tem um potencial incrível, você vai longe, eu acredito, eu confio. Se precisar, eu coloco dinheiro. Aí eu falei, não, poxa, realmente agora é só ir pra frente mesmo. E foi assim que em 2020 a gente montou o estúdio. Ele precisou me ajudar financeiramente. Não lembro com quanto, mas um valor ele precisou ajudar pra inteirar. Porque eu tinha projetado o estúdio pra 50 mil e passou. Então, ele precisou me ajudar com essa querelinha a mais. E aí, presta atenção, a gente tinha colocado tudo que a gente tinha ali, veio a pandemia. Não. E a gente pagou muita coisa à vista, aí veio a pandemia. E aí foi onde, assim, e agora? Tipo, os eventos, os primeiros que param e os últimos que voltam. A gente olhou um pra cara do outro e falou assim, o que você tem de habilidade? Ele tinha uma empresa que ele tocava com a mãe e com o irmão, só que a gente queria casar. E eu queria festa. Aí, o que você tem de habilidade? Ele falou, vendas online. E você, vendas?
Aí, dois que vende, meu Deus. Aí a gente falou assim, poxa, então vamos casar isso? Só que aí ele não entendia bolhufas de maquiagem. E o que eu entendia? Maquiagem. Então, a gente montou uma loja online de maquiagem, onde eu entrei comprando com o marketing. Eu fazia as compras, eu fazia o marketing. Ele escalava os anúncios pra gente vender online e eu vendia ali na porta, né? E aí a gente começou com R$3.500 a loja. Isso no ano de 2021, porque no ano de 2020 foi tudo aquilo, pandemia, loucura, medo. 2021 a gente começou a abrir o CNPJ e tal. E começamos com R$3.500. E aí, um ano depois, em 2022, a gente estava pegando o nosso segundo espaço. A gente pegou um primeiro bem pequenininho. Em 2022, pegando o segundo espaço. Batendo quase 1 milhão de faturamento, mas ainda não tinha batido. Massa. E aí, no ano seguinte, que foi o ano de 2022, 2023, 2021, 2022... Eu acho que em 2022 a gente bateu o primeiro milhão. E eu não lembro agora certinho, porque eu lembro que em 2023, logo no meio do ano, a gente já tinha 2 milhões faturados com essa loja online. Mas é claro que, assim, é faturado, né? Então, tudo isso só a gente sabe. Mas é um resultado de que nós fizemos uma festa de casamento de R$100 mil. O meu estúdio custou R$60 mil e nós dois não tínhamos pais para dar. Nós dois viemos do zero e construímos isso juntos. Então, eu falo que, assim, você sozinho pode até chegar, mas quando alguém vai com você, você vai muito mais rápido. Mais rápido. Então, se eu hoje sou o que sou e tenho o que tenho, é porque eu sempre tive Ai, que comigo. Fofo, gente. Palmas pro casal. Ele tá nos bastidores, gente. Quem sabe não sai uma fotinha pra vocês verem depois, tá? Ele sempre confiou, sempre acreditou muito e sempre investiu em mim mesmo, sabe? Investe até hoje, né? Ele fala que o maior projeto da vida dele é a nossa família e é o meu também. Então, até hoje, a gente vive juntos, empreende juntos e acreditamos que conseguimos coisas maiores juntos. E hoje a gente tem o nosso e-commerce, que não é mais só maquiagem, a gente também tem outras áreas... Pode falar? Spoiler, gente. Quando fala assim, pode falar, porque é novidade. Adoro novidade ali, primeira mão. Vai, pode falar, ele deixou. Ele tem muita experiência com fisioterapia, ele trabalhou muito tempo nessa área. Então, agora a gente abriu uma marca de fisioterapia também. Olha, que legal. E a gente também tem a loja de maquiagem. Agora a gente abriu um braço educacional lá em São Paulo, em Alphaville, onde a gente tá com as pessoas. Inclusive, ali, ó, o Felipe tá de uniforme, Grupo Piva. Aê! Que é o nosso grupo que a gente... Método... E fala um pouquinho do Método Piva. Então, o Método Piva, ele surgiu muito dessa história da Natália, que saiu do zero, que não tinha, que teve que fazer, que teve que empreender e que construiu um estúdio, teve um nome renomado na cidade. Cobrei preços altos que era o sonho de todo mundo cobrar, muito rápido, se for olhar pela história. Não tinha curso, mas eu tinha muita vontade de fazer acontecer e aprendi a jogar o jogo. Eu fui vendo o que os grandes faziam, como você falou, Ctrl+C, Ctrl+V, e aprendi a jogar o jogo. E aí, eu passei um tempo que eu via muita gente me procurando da área da maquiagem para aprender a escalar a maquiagem. Só que, sabe quando dá 5 minutos que você percebe que você vai fazer uma sobrancelha, você ajuda. Você vai fazer um cabelo, você dá dica que a pessoa fala assim, nossa, mudou minha agenda. Aí você vai fazer uma unha, você dá uma dica. Eu fui fazer uma massagem, tava com dor. Eu falei pra ela, se você fizer isso no seu atendimento, depois ela, Nath, nossa, meu atendimento aumentou. Eu falei, cara, parece pra mim simples porque eu trilhei a história. Mas pra quem não trilhou, realmente... de valor. São coisas que você vai mudando, que vai fazendo com que você mude o seu valor, com que você venda muito mais. Então, eu juntei todas essas habilidades e aí eu criei o Método Piva, que é, quando você tem um posicionamento estratégico, você sabe se posicionar, você alinha isso com a imagem que você quer transmitir, não é a imagem que você pode, mas é que você quer transmitir. Você alinha isso, você vai elevar a sua autoridade. E com isso, você vai aumentar o seu faturamento e as suas vendas quando você aprender a vender. Então, o Método Piva é para trazer isso para as mulheres. Eu falo mulheres, mas a gente é aberto. Os homens podem ir, inclusive a gente tem 2 mentorados homens, um que vende iPhone, outro que é barbeiro. O barbeiro eu já ajudei muito na barbearia, porque por mais que muda o nicho, não muda o como. Não muda o método, né? Não muda o como. Como então, não muda. Exatamente. Então, a gente tem homens que vão na edição, mas o meu foco principal é as mulheres, é ajudar as mulheres, é realmente mostrar, principalmente para a área da beleza, a gente abre todos os setores, mas eu vejo que a área da beleza ainda é muito carente na educação. Isso é verdade. Por quê? Porque foca muito no ser bom, foca muito na técnica. Eu vou ter a melhor técnica, a melhor pinça, o melhor
material. Mas não adianta você ter o melhor rótulo que fica atrás se a embalagem não vender. Então, você precisa aprender a vender com a sua embalagem. Top. E o método PIVA é isso. Ai, gente, quem gostou, bate palma. Ai, as minhas perguntas vai ficar, sei lá, gente, vai ter que ir no evento, nos próximos, se você tá vendo esse episódio tarde. Mas, antes da gente finalizar, eu tenho uma brincadeira que eu gosto de fazer, eu quero fazer com você. Deixa eu ver se eu vou nas... Que são aquelas perguntas meio que pra conhecer mais a pessoa, sabe? Eu pergunto e aí a primeira coisa vem na cabeça. Nossa, sempre quis isso na lata. Você já chamou isso? É na lata. Eu sempre quis. Toma lá da cá. Ai, não sei. Sempre demorou pra responder. Eu queria... Meu sonho de infância também era ir na Hebe, sabe? Na Hebe, no Faro não, no Jô. Ó, então você tá... Sabe o Jô? O Jô? Sim, Jô? Sim. Era o Jô? O Jô faz, mas tem a de frente com a Ellen. Gostei. Vamos fazer um de frente com a Ellen agora, gente. Eu tenho aqui o que você faria. Tá? É um... Tipo, o que você faria? Vai muito... aqui até fala, ó. Para testar os seus valores, éticas, morais, essas coisas. Aí eu vou pôr na mesa e você escolhe a cartinha e eu pergunto. Imagina, gente, o que ela faria se... Ô, meu pai, tomara que não envolve o marido, né? Que ele tá na sala. Que a primeira cartinha que eu tirei, rapaz, tinha que ter o digníssimo. Mas vamos lá, o que você faria? Olha que pergunta interessante. Se a moda não ditasse o que as pessoas usam, como você se vestiria? Bom, a moda nunca ditou pra mim o que eu ia usar ou não. Isso é uma coisa que, como eu fui modelo há muito tempo, eu sempre achei a moda, tipo... Eu não concordo, eu não visto. Não tem, né? A moda é ser você. A moda é ser você, ser autêntico. Então, eu nunca compactuei muito com a moda. Eu acho que, assim, você tem que vestir aquilo que você gosta. Mas eu também falo muito que, quando você vai para o ambiente profissional, você também tem que saber que não é só o que você gosta. Muitas vezes, você tem que deixar o gosto pessoal de lado. Né? Porque você tem que saber o que você quer comunicar. Por exemplo, eu adoro usar roupa confortável. Só que, se eu quero comunicar autoridade, se eu quero passar uma imagem... Principalmente pra quem não me conhece, imagina se eu chegasse aqui de regata, sutiã aparecendo, sem maquiagem, cabelo desarrumado, o que isso ia comunicar? Então eu sempre falo, não é sobre a roupa, mas é sobre como você tá usando a roupa. Arrasou, gente! Eu quero mais. Outra. Inclusive, você viu aquele vídeo do... Que você tava de rasteirinha em calça jeans? Eu tô com a mesma calça jeans. Sério? Com a mesma calça jeans. Porque não é... aquilo máximo, não é porque a é muito roupa. Sobre, né? Sobre... Aquilo a forma de como você se posiciona, como você monta o conjunto, né? Exatamente. São peças do meu guarda-roupa que, obviamente, não usaria daquela forma, mas eu uso. Inclusive, tô com a calça aqui hoje. Massa. Mas é muito da forma do como você usa. E onde, né? Mas vamos outra. Essa. Essa aqui eu acho que é um... É um recibinho, gente, né? Eu acho que é as ordens do como usar. Mas a gente tá sabendo aqui, que nós é podcast. Ah, legal essa daqui, hein? O que você faria se ganhasse 50 mil? Ficaria uma semana em Floripa, tomara que ela fale isso. Mas é 50 mil agora? 50 mil, ganhasse agora, caísse na conta. Se abrisse o aplicativo, tá lá. Eu investiria pra aumentar a experiência do método PIVA. Arrasou. Empreendedora, né, gente? Empreendedora, chama. Agora não vai brincar mais do que você faria. Vou fazer um toma lá da cá de verdade agora. Que é esse aqui pra gente. Se a gente já vai, porque eu vou liberar ela, gente. O que eu gosto de usar é abusar. Mas a gente gosta de quebrar gelo. Então, a pergunta primeira é, chá ou café? Café. Café. Qual a sua palavra favorita? Decisão. Desde pequenininha. Qual a habilidade que você gostaria de dominar? Paciência. Bom saber. Do Tio Tubarão, gente, já fiz, já foi. Livro ou filme que te marcou e por quê? Quem pensa enriquece. Eu também. Adoro. Qual o seu hobby favorito? Dormir. Ultimamente eu ando gostando bastante desse hobby. O que te inspira? Poxa, são tantas coisas. Mas hoje saber que tem muitas mulheres que não sabem o potencial que tem dentro delas e eu tenho
essa motivação para trazer para elas. Então eu vejo assim que, poxa, tem tanta gente com potencial, tanta gente boa, mas que tá parado na vida porque não sabe enxergar isso, que isso me move, isso me inspira, isso me motiva a continuar. É saber que eu tenho como ajudar outras pessoas. Que massa, top. E tirar a Natália lá de trás. É a sensação que eu tenho também. Quando eu olho e falo, uma Ellen ali. Aí eu olho, tem algumas, né, as mentoradas, assim, mulheres que eu ajudo, que eu olho e falo, eu olho pra você, eu lembro de mim. Mas legal, se fosse no Toma Lá da Cá rápido, é que eu não quis falar, mas eu pensei, porque eu falei, vai parecer religioso, mas se fosse pra falar o que me inspira, assim, número 1 que vem na minha mente é Jesus. Arrasou. Aí por isso que eu travei e não falei, porque eu falei, deixa eu mostrar isso aqui também de outra forma. Arrasou. Um lugar no mundo que você ainda quer conhecer. Amor, Nova York. Hashtag fica a dica, amor. Ela já deu um adendo. Diz que com os maridos a gente tem que dar os sinais, né? Tá gravado esse, pra ele não esquecer. Olha, marido, na verdade, você não precisa só dar o sinal. Você tem que, às vezes, desenhar. Às vezes você pôr na cartolina. Às vezes você tem que mostrar e falar, ups! Pôr na geladeira, assim, tipo, né? Então, não é só o de vocês, acontece em casa também. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Poxa, esse eu vou ter que pensar, isso não vai ser Toma Lá da Cá, porque é o melhor, né? Eu tenho isso, digo assim, já que é o melhor, deixa eu dar o melhor. Mas acho que o melhor de todos foi: seja forte e corajosa, não tema e não desanime, eu sou o seu Deus. Nossa, fiquei arrepiada agora. Meu Deus. Só dele, né, gente, esse conselho maravilhoso. Se pudesse jantar com uma pessoa, seja ela viva ou morta, quem seria? Minha mãe. Que bonitinha, eu imaginei. Qual sonho que você ainda quer realizar? Um só. Aquele rolo de papel, né? Porque vindo da Natália, gente. Olha, vindo da Natália, os sonhos são altos, né? Mas um sonho que eu tenho hoje como impossível é dar sold out num estádio. Toma. Quer ser sua amiga, tá? Só pra registrar. Qual foi o seu maior desafio da vida? Lidar com pessoas. Não é fácil, né? Humanos. Um orgulho. Um só? Um só. Meu casamento. Ai, que bonito. Aí, marido, hoje tem, hein? Uma música que você ouviria no loop infinito. Poxa, amor, me ajuda aí. Qual que é a minha preferida? Essa foi ótima. Amor, é um amor que sabe tudo nela. Ele sabe. Nossa, eu não vou falar, acho que é a preferida, mas eu vou falar que veio na cabeça. Que é aquela, seja forte, corajoso. Acho que eu sei qual que é. Não temas e não desanimes. Top. Acho que eu sei qual que é. Uma frase que você leva como lema. Uma frase que eu levo como lema. Você tá com ela, Felipe? Deixa eu ver. Tá. Ambiente muda a mente. Uau. Ctrl-C, Ctrl-V, tá? Só pra você saber que vai aparecer no meu Instagram, escancarado. Eu vou pôr copiando 1, 2, 3 Natália, tá? Pra não ficar feio. Qual é a parte da sua rotina que você mais gosta? Poder acordar tarde. Ai, é bom, né? Eu também adoro essa parte. Cara, eu me cobrava muito porque eu não acordo 5 horas da manhã, igual a maioria das pessoas low profile e tal. Até um dia que eu tive uma conversa com um cara de gestão do tempo. E aí ele falou, como é a sua rotina e tal? Eu falei assim. Da hora que eu acordo, meu marido sempre fala, você é uma máquina. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, trabalhando e tal, resolvendo. Aí eu falei pra ele, só que eu não consigo acordar o raio das 5 horas da manhã. Eu me cobrava, comparação, porque outras pessoas fazem e tal. Só que aí ele me falou assim, Natália, é o seguinte, quem acorda às 5 vai dormir às 9. Que hora você vai dormir? 11, meia-noite, 1. Ele, então, se você vai dormir esse horário, tá tudo bem você acordar 8, 9 horas da manhã. E se o seu cérebro quiser te cobrar, faça o seguinte, pensa que esse é o lado bom da sua vida, é você poder acordar sem o despertador. Eu falei, nossa, e é mesmo, poder acordar sem o despertador é vida. E hoje em dia, eu acho que é assim... A hora que você acorda, a hora que o meu olho abre. Eu falei pra você que o meu hobby é dormir, então a hora que eu acordo acordar sem despertador pra mim é... Ai, gente, que tudo. Quando eu crescer, eu vou ser assim. E o futuro? O futuro, eu espero que uma casa cheia,
com várias crianças. Eu quero 4. 4? 4. Eu não posso falar nada, eu fiz 3, né? Mas esse episódio eu quero ver. 4, amiga? 4 e poder viajar com os meus filhos e principalmente, além do financeiro, de proporcionar o financeiro, ter tempo para eles. Falo que eu trabalho muito hoje porque eu ainda não tenho os meus filhos, porque só eu sei como que uma mãe faz falta na vida de uma criança. Então, eu quero que quando eu puder, eu quero desfrutar. Cada momento, o momento de ralar joelho, o momento de aprender a escrever, o momento de... Eu quero estar... Todas as fases, eu quero estar vivendo essas fases. Delícia. Aí vai. Porque você, né, gente, ela vai ter essa família, ela vai viver exatamente isso tudo que ela falou. E essa é a minha convidada de hoje. Quem gostou, bate palma, dá print, posta nos stories, marca nós. Muito bom, cara. Você é muito boa, apresentadora. Porque eu adoro. Ai, obrigada, vindo de você, amiga. Muito eu recebo. Mas mal sabe o que acontece no intestino. Mas realmente, eu amo isso aqui tudo, amo conhecer essa troca. Eu aprendo muito mais do lado de cá. Para mim é uma honra ter você diretamente. Gente, ela veio de São Paulo. Eu já tô vendo que o evento amanhã, meu Deus, vai ser surreal. Você separou quanto tempo, assim, só pra eu saber, pra me programar? Ai, não sei, amiga. Você tem o evento inteiro. Depois de agora? Não, tô com o evento. Deixa ela falar, gente. Mas não, vamos colocar ali uns 40 minutinhos, 1 hora, bastante tempo pra gente poder realmente, assim, porque eu quero estar com papel e caneta. Amiga. Eu vou estar lá anotando tudo pra poder vender, entendeu? Mas gratidão. Gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, os homens também, porque eu sei que você tá aí curiando realidade feminina, isso é bom, né? Vou primeiro para os homens. Vamos. Homens, aprendam a tratar as mulheres como elas gostam de ser tratadas. Não é normalmente do jeito que vocês gostam de receber carinho, é diferente. É verdade. Então, saiba que não é só sua esposa, tá? São todas que tem um jeitinho diferenciado. Eu sei que dá trabalho, mas no fundo vale a pena. Dá certo, dá bom, né? E agora, para as mulheres, eu quero só lembrar vocês que, por mais que o mundo lá fora pareça ser muito chamativo e possa parecer ser um centro de atenções, não vale a pena se isso for destruir a sua casa. Do fundo do meu coração, eu cresci num lar destrutivo. Eu tô aqui para falar para você que as feridas que a sua geração vai sofrer não vale a pena. Então, invista primeiro na sua família e depois construa o mundo lá fora. Eu falo o quê depois? Eu falo nada, né? Eu fico nos bastidores com ela e vocês morrem de inveja. Mas eu vou me despedir, vou tentar me despedir depois dessa. Para você que nos assistiu até esse momento, o que eu posso te dizer, meus parabéns, né? Porque, assim, a gente sabe que conteúdo não ocupa espaço. E que a gente pode muito aprender com a trajetória e com a jornada do outro. É por bem ou é por mal, querido. Ou você vai aprender com a nossa história, ou você vai se estafelar igual nós. É assim na vida. Tem uma frase que eu falo muito, falo assim, olha, inclusive, meu filmmaker tem 16 anos, né? Eu falo assim, Fê, eu queria poder aprender com os erros dos outros. Aliás, hoje eu posso, e eu prefiro aprender com os erros dos outros do que aprender com os meus próprios erros. Então, uma das coisas que eu falo é, sempre o conhecimento nunca vai ser demais quando você aprende e aplica. Porque se você só ficar com conhecimento, ele vai virar obesidade cerebral. Exato. Mas quando você aprende e aplica, você erra menos, porque você aprende com o erro dos outros. Exatamente. E aí, pronto, gente, o recado tá dado. Agora se inscreve no canal, não vai embora. E a gente se vê no próximo episódio. Quem sabe a gente se tromba por aí. Beijo no coração de vocês. Eu e a Nath, eu já vou tratar assim, gente, que a gente agora é best. Eu e a Nath vamos ficar aqui nos bastidores, tomando nosso chá e conversando um monte. Beijo e a gente se vê no próximo episódio. Não esquece de se inscrever, amiga. Não vai embora sem se inscrever no canal.